Todos veem essa tela já, né? Se não veem, por favor, me avisem. Vamos iniciar com o finalzinho da aula passada, que foi a equação do plano. Aqui nós temos um plano, né, desenhado, um vetor normal ao plano, ou seja, perpendicular ao plano, né, e um vetorzinho aqui que pertence ao plano. Como que eu posso determinar a equação do plano a partir do ponto A, de um ponto apenas, tá? De um ponto apenas, só tem o ponto A, e do vetor normal. Bom, o ponto A é conhecido. Vamos supor que esse ponto, só para colocar um número aqui, seja o ponto 1, 2 e 3. Fica mais fácil se eu colocar um número. O ponto P, ele pode ser qualquer ponto do plano. Qualquer ponto do plano. Então, esse vetor poderia ser esse vetor aqui, poderia ser esse vetor. O que importa é que ele fique, né, que esse vetor fique deitado sobre o plano. Então, esse ponto P é genérico, ele é x, y e z. Mas é um x do plano, um y do plano e um z do plano. Tem que estar no plano. E esse vetor normal simplesmente é um vetor que eu, para ficar mais fácil, vou chamar de normal x, normal y e normal z. Né? Essas são as componentes do vetor normal. E como é que eu defino a equação do plano? Bom, é só você dizer que o vetor AP, né, o vetor AP, que é x do plano menos 1, porque eu coloquei 1, 2 e 3, o ponto A, né? Eu poderia chamar assim, x do plano menos x0. Daí fica mais genérico ainda. Então, x do plano menos x0, era para colocar uma vírgula. Y do plano menos y0, que é do ponto A. Z do plano menos z0, que é do ponto A. Agora eu resolvi mudar de ideia, x0, y0 e z0. Agora nós definimos esse vetor AP, né, que é esse vetor aqui. Esse vetor, produto escalar com A, B e C, né, que é esse vetor normal, ou nx, ny, nz, né, tem que ser igual a zero. Porque esse vetor normal, ele é normal a todos esses vetores que pertencem ao plano. É assim que eu defino a equação do plano. E agora eu começo a aplicar o produto escalar ali. O que eu vou ter? 0 igual a x. Agora eu vou deixar esse ponto genérico, já que ele é um ponto pertencente ao plano. Assim que eu igualei a 0, eu não preciso mais colocar x do plano, porque é óbvio que vai ser um x do plano. X menos um x0, que é o número, vezes A. Mais um y menos um y0, vezes B, mais um z menos z0, vezes C. E aqui eu fiz o produto escalar. Tá? Então, tinha a primeira linha, fui para a segunda linha. Né? Finalmente, se eu começar a aplicar a distributiva aqui, eu vou chegar nesse cara aqui, ó. Putz, mas apareceu um D aqui, da onde é esse D? Esse D aparece daqui, ó. Vai ficar AX mais AX0 mais BY mais BY0 mais CZ mais CZ0 igual a 0. Isso, A vezes X0 é o número, B vezes Y0 é o número e C vezes 0 é o número. Se eu somar esses três números, vai dar o número D. Tá? Daí veja que ficou AX mais BY mais CZ.
AX mais BY mais CZ, mais a soma desses três que você resolveu chamar de D agora, né? Só para não ficar com AX0 mais B, Y0 mais C, C0. Não é difícil de, então, encontrar a equação do plano. Tá? Essa é simplesmente equação geral do plano. Não é vetorial, né? Não é paramétrica, simplesmente equação do plano ou equação geral do plano. Claro que ele tem uma equação vetorial e uma equação paramétrica também, né? Mesmo porque isso aqui, ó, o vetor normal vezes qualquer vetor do plano igual a zero, já me traz de maneira implícita uma equação vetorial. E do plano, claro, porque essa é a definição da equação do plano. Bom, vamos de menos papo e de mais ação, vamos fazer um exercício. Obter a equação de um plano π que passa pelo ponto A e tem um vetor normal n. Eu primeiro tenho que desenhar para eu conseguir entender. Vou desenhar um plano. Um plano, por que eu desenho assim, tipo paralelogramo? Bom, eu poderia desenhar tipo um triângulo, eu poderia desenhar tipo um círculo. O plano é infinito. Não é nem quadrado, nem retangular, nem triangular, nem circular. O plano é infinito. É só para eu ter uma ideia aqui, né? De plano, né? Em uma perspectiva. E ali está dizendo que esse plano, ele passa por um ponto A, né? E que ele tem um vetor normal que não precisa estar aqui. O vetor normal pode estar em qualquer lugar. Ah, vou desenhar ele aqui. O vetor normal está aqui. Bom, se esse plano, e eu conheço o ponto A, né? Esse plano, ele está contido nesse plano vários vetores, estão contidos vários vetores. Esse vetor, né? Todos os vetores deitados sobre o plano, né? Estão ali, deitados não é a palavra certa, acomodados, alinhados, né? E esse ponto aqui, eu vou trabalhar com esse vetorzinho aqui para o lado, né? Que é um vetor genérico, ele termina num ponto x, y e z do plano. Quanto que vale esse vetor? Nós já vimos, ó, tem o ponto A aqui. Então, esse vetor vai valer x menos 2, y menos 1 e z menos 3. Produto escalar com o vetor normal, para minha alegria, alguém deu esse vetor normal, ele caiu do céu, 3, 2 e menos 4. Tudo isso igual a zero. Acabei de montar a equação do plano. Tranquilinho. Agora é só fazer o produto escalar. Então, eu vou fazer esse produto escalar aqui, ó, aqui no canto de cá. Então, vai ficar 3x mais 2y menos 4z. Eu dei uma desperto. Primeiro só multipliquei pelas primeiras variáveis. Agora eu vou multiplicar pelas segundas, né? Então, 3 vezes 2, 6, menos 6, mais 2, mais 12. Tudo isso igual a zero. E esse aqui é aquele D que nós achamos antes, né? 12 menos 6, 6 mais 2, 8. Então, a equação do plano ficou 3x mais 2y menos 4z mais 8 igual a zero. Essa é a equação geral do plano, né, que tem esse ponto A e tem esse vetor normal. Eu posso também verificar isso. É legal eu aprender a fazer isso em software também, né? Tentar olhar esse plano aqui no software. Vamos tentar. 3x mais 2y menos 4z mais 8. Sempre daquela forma padrão, né? Limpar todas as variáveis, limpar a tela. Agora eu vou definir uma função f, só que ela vai precisar ser igual a zero, tá? Então f igual a arroba, né? Quer dizer que ela depende de x, y e z.
3x mais 2y mais, acho que era 3z, igual a 0, né? Vamos dar uma olhadinha. Tinha um mais 8, alguma coisa assim. 3x mais 2y menos 4z mais 8. 3x mais 2y menos 4z. E aqui eu tenho que colocar vezes, né? Porque ele não sabe que é vezes. Igual a 0. Essa é a função, né? Então, a função é igual, né? Ela depende, aqui eu digo que ela depende de x, y e z, e ela é tudo isso aqui igual a 0. Eu preciso desses dois iguais aqui. Opa! E agora eu vou fazer o gráfico de uma função implícita, aquela função que eu não isolo o z, né? Que é mais 4z. Eu vou f implicit, tá? Então, plotar função implícita, e 3D ainda, né? Então é 3. Intervalo. Tá? Se eu não colocar o intervalo, ele vai colocar de menos 5 até 5 em x. Em y, creio eu também. Eu vou fazer o gráfico assim, qualquer coisa eu coloco um intervalo. Ele demora um pouquinho. Olha aqui, ó. Tá aqui o gráfico. Foi feito esse planinho aqui, ele foi feito só os pontos, né? Ficou até meio esquisito. Mas eu consigo ver aqui um plano. Consigo, sem dúvida nenhuma, consigo ver um plano. Não precisaria ser colorido. Mas ficou uma coisinha meio esquisita aí. Eu preferia mesmo ter visto um planinho aqui. Ficou uma coisa bem... Ele fez de menos 5 a 5, como nós esperávamos, né? Vamos tentar agora um outro gráfico. Vamos tentar Eu acho que eu vou isolar esse z, que vai ficar melhor. Eu tenho essa função aqui, ó. Vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou definir x igual, variando de menos 5 a 5, uns 10 pontos. E o y também. Quando eu quero fazer um plano, vocês não precisam saber isso já. É melhor saber de cor, qualquer coisa, mais tarde eu ensino, porque isso tem a ver mais com software. Quando eu quero fazer gráfico 3D, eu vou precisar desse x, y, esse mesh grid, né? E aí eu digo que z é igual a... Esses caras aqui eu vou passar para o outro lado, mudando o sinal deles, claro, mudando a operação, né? Aqui vai ficar menos e menos. Vou usar o x maiúsculo e o y maiúsculo. Agora eu isolei o z, me parece que ficou melhor. E ainda tudo dividido por 4, né? Então, 1/4 vezes tudo aquilo lá. Vou comentar essa linha aqui, que só serve para eu conferir a fórmula. E agora eu vou fazer o gráfico surf, gráfico de superfície, x, y e z. Creio que vou ter um plano mais bonito. Aqui eu deveria ter colocado ponto e vírgula, porque aqui ele calculou todos os valores de z e apresentou. Eu só quero ver o gráfico. E aqui eu tenho um plano muito mais apresentável, né? Está aqui o meu planinho. Ele fica colorido porque, em função do valor de z, eu posso tirar essa cor, mas eu não vou tirar, porque eu, de certa forma, eu até acho bonito. Eu posso até colocar aqui um color
map jet, daí ele vai do azul para o vermelho e ainda colocar a barra de cores aí. Até quando eu escrevo errado, ele me corrige e coloca a sugestão certa. Agora eu vou dar uma giradinha. Pronto. Quando eu executar de novo, agora ele já coloca nessa posição. Olha que bonito aqui, ó. Do menor valor de z para o maior valor de z. Né? E aqui eu tenho os valores intermediários. Então, esse é o plano que nós criamos. Né? Fica claro de ver que nós criamos um plano de fato. Eventualmente, você poderia me dizer, mas eu gostaria de ver também o vetor normal. Por que não? Acho que isso seria legal. Seria muito legal. Então, vamos ver o vetor normal. Eu vou chamar aqui de normal, igual. Eu tenho que dar uma espiadinha no vetor normal. 3, 2 e menos 4. 3, 2 e menos 4. Ele tem para x, para y e para z. Eu nem precisaria escrever ele assim, eu poderia simplesmente desenhá-lo, né? Então, hold on. Onde ele nasce, eu poderia fazer ele nascer no plano, mas eu não sei o ponto, então vou colocar 0. Eu poderia colocar o ponto A. Né? Onde que está o ponto A, que pertence ao plano? O ponto A que pertence ao plano, 2, menos 1 e 3. 2, menos 1 e 3, vamos colocar ali. Então, ele nasce em 2, menos 1 e 3. Né? E vai ter comprimentos 3, 2 e 4. 3, 2 e menos 4. Só que eu tenho que colocar quiver 3, porque é em 3 dimensões. 3, 2 e menos 4, só dá um espacinho, né? Ele nasce aqui e depois vai ter esses comprimentos aqui. Vou tirar a autoescala dele. Fica melhor sem autoescala. Autoscale off. Prontinho. E agora, hold off. Talvez eu tenha que fazer a linha dele um pouco mais espessa para ele aparecer. Tá muito azulzinho fraco. Né? Então, eu vou fazer a linha dele mais espessa. Line width igual a 3. E ele parece... Talvez a cor também. Bom, mas vamos girar ele para ver se ele aparece como perpendicular. Opa! Agora, conforme gira, é porque o desenho ele está paralelo, ele não está perpendicular. Olha aqui, ó. Ele devia estar perpendicular. E o ponto A nem está pertencendo ao nosso vetor, ao nosso plano. Além de tudo, ele está paralelo. Então, está tudo errado. Tá? Vamos ver o que nós erramos. 3x. Ah, tem ainda um número aqui, eu acho. Ó. A gente se esqueceu do número. Vamos copiar lá de novo. Pegar o PowerPoint. Aqui, ó. É 3x mais 2y menos 4z mais 8 o nosso plano. Para começo de história. Mais 8. Tá, então, aqui ainda faltou um mais 8. Já vai mudar o plano. O vetor normal é 3, 2 e menos 4. Vamos ver? 3, 2 e menos 4. O ponto por onde está o plano é 2, menos 1 e 3. Então, eu vou colocar esse 2, menos 1 e 3, que é onde o vetor deveria começar. Ele deveria começar no plano. 2, menos 1 e 3.
Mas isso parece que não está acontecendo. Bom, eu vou colocar esse ponto aqui, ó. Dois, menos 1 e 3. Vamos ver onde esse ponto aparece. Ah, ele aparece aqui no comecinho do vetor. Isso está ok. Eu só não estou gostando da equação desse plano. A equação desse plano parece que não está de acordo. Vamos 3x menos 2y, não está certo. Professor, Mais 4... seria menos 4z? Ainda não. Aqui é mais 8, né? Não é assim? Ou é menos 4z Isso, aqui? mas eu acho que é menos 4z aí. É, pode ser. Vamos dar uma olhadinha ali, Alisson. Você tem toda a razão, é menos 4z. Então, aqui é menos 4z. Se aqui é menos 4z, esses aqui vão ficar positivos. As coisas têm que ter coerência. Opa! Começou! Começou a ter coerência. Agora eu vou ter que mudar esse view para outro view. Esse eu não estou vendo a seta, então eu vou girar ele ao contrário. Né? Mas eu já consigo agora, só eu tenho que lutar aqui para conseguir girar. Às vezes eu e o mouse brigamos. Tá difícil de girar ele mais do que isso. Ele parece... Ele é teimoso, cara. Vamos ver aqui, ó. Eu vou tentar botar aqui, ó, esse view, e vou botar aqui em menos 145, para ver se ele vai. Não, e se eu botar 145 positivo? Se bem que eu já vi que deu normal, né? 145 positivo. Não dá certo. Menos 145. Aqui eu consigo ver, né? Pelo menos eu consigo acreditar que esse cara ele está 90 graus. Ainda mais se eu botar 0 aqui, acho que vai ser mais fácil ainda. Vamos ver? Não. Então, eu vou botar... Vamos botar os dois 0, só para ver o que dá. 0 e 0. Não, 0 e 90. Não, 90 e 90. Não, 90 e 0. Dá para acreditar, né? Dá para acreditar que não está fácil assim, mas é que é uma vista 3D, né? Não tem muito... Vou tirar ele daqui e vou botar essa figura aqui. Aqui que eu giro ele. Aqui ficou mais fácil, mas a perspectiva ela não deixa a gente verificar tão fácil aqui, ó. Aqui eu consigo perceber o ângulo de 90 graus. Aqui ficou mais legal, né? Ficou mais fácil de perceber que esse vetor, de fato, é normal a esse plano. Qualquer coisa eu faço o produto escalar, né, entre o vetor e um outro vetor qualquer do plano que tem que dar 0. Bom, eu acho que ficou legal, isso aí deu para entender bem. Né? Eu vou colar esse código, né, se alguém tiver interesse, eu já colei ele aqui no Teams, vocês podem executá-lo, né, a qualquer momento. Bom, provamos, né, o que fizemos, o que é bom, né, para um melhor entendimento. Vamos agora ao próximo exercício, escrever a equação geral do plano, né, plano π, né, sempre dão nome π, π1, π2 para os planos, que passa pelo ponto A. Aí ele não deu o vetor normal agora. E ele disse que é paralelo a esse plano. Então, eu tenho um plano π, e ele vai ser paralelo a um plano π1. Mas o fato deles serem paralelos me ajuda muito
Porque o vetor normal que passa por um é o mesmo vetor normal, se ele fosse bem compridão, né, que passa pelo outro. Mas mesmo que o vetor normal seja curto, se ele é perpendicular a esse plano e eu transladar ele para cá, ele vai ser perpendicular a outro plano também. E é muito fácil de verificar qual que é o vetor normal N1, que é igual ao vetor normal N. É só pegar esses valores aqui da frente, né? Esses aqui eram o produto escalar do resto. Né? Mas esse aqui é um vetor normal. Então, o vetor normal é 3, menos 4 e menos 2. Ah, como é que você sabe disso? Bom, é só lembrar. Quando você fazia lá o vetor normal, A, B, C, vezes o vetor que está alinhado sobre o plano, que era x menos x0, y menos y0. A vontade de fechar o parênteses é tanta que eu fecho antes do que devo, né? y0, z menos z0. Isso aqui ficava como? Ficava ax mais by mais cz mais ax0 mais by0 mais cz0, tudo isso igual a zero, né? Porque tudo isso era igual a zero. E esse cara aqui nós chamamos de D. Logo, os valores que estão na frente do x, y e z, né, são o vetor normal. Né? Então, o vetor normal é 3, menos 4 e menos 2. Para os dois vetores, né, para os dois planos, se os planos são paralelos, os vetores perpendiculares são o mesmo vetor. Bom, eu quero escrever a equação do plano que passa por esse ponto e tem esse vetor normal, é a mesma coisa. Tá? Então, eu vou escrever assim, x menos 2, y menos 1, z menos 3, escalar com 3 menos 4 e 2 igual a zero. E aí você faz só o produto escalar e chega nesse cara aqui. Aí eu não vou fazer cada passo do produto escalar porque isso é relativamente simples, ou deveria ser relativamente simples. E essa é a equação geral do plano que passa por esse ponto e é paralelo a esse outro plano. Sendo paralelo a esse outro plano, ele tem o mesmo vetor normal que esse outro plano, e o vetor normal desse outro plano é 3, menos 4 e menos 2, pelos motivos que nós vimos aqui ao lado. Henrique, Luciano, Beatriz, dúvidas? Tranquilo, professor, pode seguir. Legal. Beatriz, se está entre nós, emita algum sinal, por favor. Legal, legal. Hoje nós estamos com a turma bastante reduzida, né? Na última prova, eu me assustei com 27 alunos dos 40, e agora nós temos 9, 10, 11, 12, 13. Vocês são os lutadores, os outros. Alguns sempre têm o seu motivo, mas não tantos, né? Bom, vamos lá. A reta, né? Isso aqui é equação vetorial, paramétrica ou geral da reta? O que vocês me dizem? Olhando para ela aí. Eduardo, geral, paramétrica ou vetorial? Maria Eduarda, você está entre nós? Oi, professor. Oi, que bom que você está. Já me deixou com o meu coração mais tranquilo. Se o terceiro não estivesse... Maria Eduarda, o que você me diz? Essa equação aqui, ela pode errar, com direito a errar, não é prova. Ela é geral, paramétrica ou vetorial? Paramétrica. Perfeito, é paramétrica, né? Ela não é expressa em termos de vetores, né? E ela depende do parâmetro t. Então, eu encontro x, y e z através de parâmetros. Todos os pontos x, y e z da reta.
Qualquer uma das formas é correta. Eu tenho que entender todas elas. Então, a reta é ortogonal ao plano π. Vou desenhar aqui um planinho, né? Uma forma bem abstrata. Né? Esse aqui é o meu planinho. E agora eu vou desenhar uma reta que seja ortogonal aqui, ó. Ela vem até aqui, fura o plano, e aí eu vou desenhar um pontilhado só para dizer que está para baixo do plano. Ela é ortogonal. E a reta passa pelo ponto 2, 1 e menos 2. É ortogonal ao plano π, que passa pelo ponto. Eu vou imaginar que esse ponto seja comum à reta e ao plano. Senão vai ficar difícil de resolver. Determinar a equação geral do plano e representá-la graficamente. Bom, se a reta ele não está dizendo ele não está dizendo aqui que o ponto A é o ponto de furo. Não está garantindo. Não está garantindo mesmo. Então, eu acho que eu fui muito bondoso comigo mesmo a eu fazer essa suposição. Não está claro isso. Então, eu vou colocar o ponto A aqui. Não está claro que é o ponto de furo plano. Bom, como eu encontro a equação do plano? A equação de um plano eu encontro através de um vetor qualquer do plano. Se eu conheço um ponto do plano, eu conheço o vetor do ponto A para qualquer ponto x, y, z genérico. Então, vou fazer o produto escalar desse vetor. Eu já sei que esse ponto que pertence ao plano é 2, 1 e menos 2. Então, vou escrever x menos 2, y menos 1 e z mais 2. Produto escalar com um vetor normal que eu desconheço qual que é. Eu posso desconhecer o vetor normal, mas eu conheço a reta. E essa reta é definida por uma equação. Foi definida por uma equação paramétrica, mas que tal eu transformá-la numa equação vetorial, que não é difícil, é só fazer assim, ó, x, y e z. O vetor x, y e z dessa reta, posso botar até uma seta aqui em cima, é igual ao vetor 4, desculpe, começa com 5, né? Cinco menos 4 e 1, mais o parâmetro t, que multiplica 3, 2 e 1. Não tem nada aqui na frente, quando não tem nada é 1, claro, né? 3, 2 e 1. Este 3, 2 e 1 é o vetor diretor da reta, né? Ele é aquele vetorzinho que está em qualquer lugarzinho aqui dessa reta. Né? Se vocês se lembram bem, né, de como nós definimos a equação vetorial da reta, era assim. Se eu tinha uma reta aqui, ó, essa é minha reta R, ela era definida como um vetor R0, né, que é aquele vetor que sai da origem e bate na reta, né? Mais qualquer vetor t vezes v. Né? Então, esse aqui é o vetor diretor da reta. E esse aqui é o R0, é aquele que sai da origem e bate na reta. Muito bem, este é o vetor normal do plano, então 3, 2 e menos 1. Agora eu coloco aqui, ó, 3, 2 e menos 1. E faço isso aqui igual a 0. Vou fazer o produto escalar, vai ficar 3x mais 2y menos z. Agora 3 vezes 2, 6, menos 6, 2 vezes 1, menos 2, menos 2 de novo, igual a 0, né? 3x mais 2y menos z. 6, 7, 8, 9, 10, né? Menos 10.
igual a 0. Tá? Este é o plano. É ortogonal ao plano π que passa por esse ponto. Determinar a equação geral. Tá aqui. Este é o plano que isso acontece, né? Ou seja, que tem esse ponto A, que é 2, 1 e menos 2, e que tem uma reta perpendicular a ele. Essa reta tem o 3, 2 e 1. Aí eu coloquei 3, 2 e menos 1. É 3, 2 e mais 1. 3, 2 e mais 1. Então vai mudar um pouquinho essa equação do plano. Três x mais 2y mais z menos 6 menos 2 mais 2 igual a 0. Agora é só dar uma simplificadinha. 3x mais 2y mais z menos 6 igual a 0. Essa é a equação do plano que tem essa reta aqui perpendicular a ele. Nós também poderíamos ir lá no MATLAB agora e desenhar isso, né? Acho que isso ajudaria também um pouquinho. Vamos fazer isso. Vou fazer de menos 5 a 5, depois eu vejo de quanto a quanto que eu mudo isso aqui com facilidade, né? Então, até aqui eu vou copiar que é padrão, tudo isso aqui. A equação do plano, que eu vou copiar agora, primeiro eu vou fazer o plano. É 3x mais 2y mais z menos 6. Vamos dar uma conferida se é isso mesmo? 3x mais 2y mais z menos 6. Então, z vai ser igual a menos 3 vezes x mais menos 2 vezes y menos 6. Aí na sequência eu já posso fazer o gráfico, né? Que é esse surf, né? E pronto. Até aqui eu só desenhei o plano. Deveria ter colocado aqui um ponto e vírgula, porque senão ele vai calcular tudo, né? Parece que é uma reta, mas é que é o ângulo que ficou meio ruim de visão, né? Vou trazer para cá, ó, fica mais fácil. Vou colocar ele assim. Pronto. Agora, no que eu executar, ele já fica dessa forma. Eu vou desenhar o vetor normal também. Poderia calcular os pontos da reta, por que não, né? Poderia calcular os pontos da reta. Mas eu só vou fazer o vetor normal agora porque vai dar muito... A gente vai gastar muito tempo e não vai valer a pena. O vetor normal é 3, 2 e 1. Vou copiar do outro lado também, né? Claro que o ponto A não é o ponto A e vou fazer um ponto A aqui nesse scatter, né? Eu vou ter que mudar esse ponto A. Então, o vetor normal, eu vou fazer ele sair do 0, 0, 0 aqui. Ele não precisa necessariamente sair do plano. Talvez seja até melhor ele sair do 0, 0. E é 3, 2 e 1.
E o ponto A do plano, vou ter que dar uma olhadinha. O ponto A é 2, 1 e menos 2. E o vetor não precisa passar por esse ponto A agora. Simplesmente é um ponto A do plano. Só quero ver se a gente fez a equação do plano certa, né? Esse ponto vai ter que bater em cima do plano. Então, primeiro eu vou ver se esse ponto bateu em cima do plano, olhando... Olha, não bateu. Só que eu acho que copiei, era 3, 2 e menos 1, se eu não me engano. Vou colocar, e se não bateu, eu vou conferir depois lá se eu copiei certo. Parece que não bateu de novo. O ponto A é 2, 1 e menos 2. 2, 1 e menos 2. 2, 1 e menos 2. Então é 2, 1 e menos 2. Vamos dar uma espiada. Não bateu de novo. 2, 1 e menos 2. Vamos ver a equação do plano. 3x, mais menos... z igual a 3x mais 2y. Esse z deveria estar multiplicando alguma coisa, será que não? Vamos dar uma olhadinha. Não. Então, vai ser mais 6 lá do lado de lá. Ó. Menos 3x menos 2y mais 6. Aqui eu coloquei menos 6. Agora eu só estou vendo meia bolinha. Agora eu acredito. Agora eu acredito porque a bolinha aparece aqui, ó, bem no meio. Tá legal. O duro vai ser acreditar que esse vetor aí é perpendicular, não me parece. Vamos ver se a gente pegou o vetor certo. O vetor é 3, 2 e 1. 3, 2 e 1. Bom, ele é para ser perpendicular. Vamos tentar girar isso aí. Mas não parece perpendicular mesmo. Parece que é meio inclinado. Por mais que eu gire, eu não consigo acreditar que ele é perpendicular. Opa, aqui dá para acreditar. Que é perpendicular, sim. Agora deu para acreditar. É perpendicular, sim. Olha ali, ó. E eu duvidando, né? É porque olhar em 3D assim não é uma tarefa, né? A gente está olhando num plano algo que é 2D. Eu vou colocar ele iniciando no ponto A aqui, 3, 1 e 2, para ver se fica mais fácil. 1 e menos 2. Mas que coisa. Não, ponto A é 2, 1 e menos 2. Dois, 1 e menos 2, ele começa ali. É difícil, né? Em 3D é difícil acreditar que isso seja perpendicular. Eu tenho que girar muito até. Eu vou de novo dar uma olhadinha no vetor lá, porque 3, 2 e 1. Mas é 3, 2 e 1. 3, 2 e 1. E aqui o plano a gente já viu que bateu. Mas é perpendicular, não tem jeito, né? A gente pode não enxergar isso tão fácil no desenho, porque é um 3D. Dá mais uma girada ainda. Também não vamos teimar muito tempo. Qualquer coisa é só fazer o produto escalar e verificar. Bom, vimos a equação geral do plano. Agora nós vamos à equação segmentária do plano. Essa é muito simples. Essa é muito simples. Se o plano corta os eixos, e todo plano inclinado corta os eixos, é só você fazer x dividido pelo corte no eixo x, que está no 2, mais y dividido pelo corte no eixo y, que é 3, mais z dividido pelo corte no eixo z, que é 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual a 1.
Isso é bastante fácil de entender, tá? Porque onde ele corta o eixo, quanto que vale o x e o y aqui? O x e o y nesse ponto valem 0 e 0. Tá? Então, você tem o ponto aqui z igual a 6. Um jeito difícil de escrever z igual a 6 é z sobre 6 igual a 1. Um jeito difícil de escrever y igual a 2 é y igual a 3, é y sobre 3 igual a 1, e aqui você escreve x sobre 2 igual a 1. Bom, neste ponto, todos são iguais a 1. Então, né, me parece que essa equação ela tem certa lógica, né? Quando y e z forem igual a 0, né, x sobre 2 x igual a 2. Quando x e y forem iguais a 0, z igual a 6. E quando x e z iguais a 0, y igual a 3. De forma, né, que eu estou fazendo tipo a equação do plano igual a 1, a equação do plano igual a 1, a equação do plano igual a 1. E aí qualquer ponto que eu pegue por aqui ou por aqui do plano, né, sempre vai valer a equação do plano igual a 1. Só que aqui eu estou somando os três efeitos, tanto de x, quanto de y, quanto de z, igual a 1. Né? Então, essa aqui é a equação segmentária. Por quê? Porque você pegou por segmentos, né? Por segmentos. Né? Só isso. Agora, essa equação, se você tirar o mínimo, ela vai se transformar na equação geral do plano. Não temos novidade nenhuma aí. É talvez a forma mais fácil de se encontrar a equação de um plano. O plano também tem equação vetorial, tá? E também tem equação paramétrica. Lembrem-se que para definir uma reta em termos vetoriais, né? Nós tínhamos aqui a reta, nós precisávamos de um vetor R0. Opa, o vetor R0 sai da origem, né? Pelo amor de Deus. Todo vetor R0, né, de posição inicial, ele sai da origem. Então, ele sai da origem e bate na reta. Esse é o R0. Né? E depois tinha o vetor TV. Bom, no plano, né, esse TV, se eu só fizesse TV, eu ia ter uma reta, né? Eu tenho que fazer mais um HU, sendo que eu tenho dois vetores diretores, né? Para varrer um plano, assim como para ter o R2 eu preciso dos vetores em X e em Y, né? Para um plano eu preciso de dois vetores, né? Porque a soma desses dois vetores, multiplicados por um H ou multiplicados por um T, né? Vão me dar todos os pontos do plano. Tá? Então eu preciso de dois vetores diretores para um plano, assim como que para um cubo eu preciso de 3 vetores diretores e para uma reta de 1. Então uma reta é 1D, um vetor diretor, um plano é 2D, 2 vetores diretores, um cubo é 3D, 3 vetores diretores. Então, de novo, eu não vou chamar de R, porque R é reta, eu vou chamar aqui de vetor plano, é igual a um vetor P0, né, que é o vetor que sai da origem e chega até o plano. Né? Daí vai ter mais um TV e mais um, aqui está H vezes U. Simplesmente, é quase igual. E agora, de maneira análoga, a equação paramétrica. O x é igual ao x0 mais HA1 mais TA2, né? E o y e o z também, de maneira análoga. Então, não se acrescentou dificuldade, se acrescentou um pouco mais de trabalho, que é mais um vetor. Henrique e Eduardo, eu explico isso de novo ou isso aí tá legal? Tá legal assim, professor.
Tá legal? Beleza. Gabriel? Tá dando para entender, professor. Tá? Legal, Eduardo. Gabriel, como é que tá? Tá tudo tranquilo também, dando para entender de boa. Beleza. Tiago, tudo sossegado? Sim, tá dando para entender. Legal. Bom, vamos agora, né, falar menos e fazer um exercício. Seja o plano π que passa pelo ponto A. Bom, vou desenhar o que eu li até aqui, porque a interpretação é fundamental. Esse aqui é o plano π. Dá uma pintadinha nele aqui. Ele passa pelo ponto A. Ele é paralelo aos vetores. Bom, o vetor ele não tem uma posição. Um vetor só tem um comprimento, uma direção, um sentido. Então, essa seta, que é um vetor, o que importa é manter o comprimento dela, a direção dela e o sentido. Agora, se ela começa no 0, 0 e 0, você começa no 7, menos 1 e 14, tanto faz. Tá? Então, esses vetores U e V, eles são paralelos ao plano. Eu vou deitar eles sobre o plano, U e V. Obter uma equação vetorial e as equações paramétricas e a equação geral do plano π. Bom, eu comentei antes que qualquer ponto do plano, né, esse P é de plano, é igual, né, qualquer vetor ponto do plano é igual, vetor ponto é boa, né, mas qualquer ponto do plano dado por esse vetor que sai da origem é igual ao ponto inicial do plano, é o primeiro, o análogo da reta lá, né? O análogo da reta que sai da origem e pega a reta, que é o R0, né? Esse é o P0, mais T vezes um vetor U mais H vezes um vetor V. Esse aqui era só mais T, TV, né? Mas daí aqui ele pode vir para o lado, né? Vamos colocar... Agora em 3D é difícil, né? Bom, então, a equação vetorial desse plano, eu vou dizer que é em 3D, claro que é, né? Plano em 2D só tem um, né? XYZ igual a P0, foi me dado o ponto A. 2, 2 em menos 1, mais um parâmetro T, que varia de menos infinito a mais infinito, vezes o vetor U, que está deitado sobre o plano. Deitado não é a palavra técnica, né? Mas está acomodado sobre o plano. Mais H, que multiplica o vetor V, que também está acomodado sobre o plano. Menos 1, 5 e menos 3. De fato, essa é a equação que eu acho mais adequada, mas a gente não deve ter equação preferida. Então, a equação que me dá os pontos, né, desse plano, são um conjunto de vetores que partem da origem, né, x, y, z, né, que é a soma desse vetor R0 com esses dois vetores. Por isso que essa é a equação vetorial do plano. Ela depende de parâmetros também, mas o nome dela é equação vetorial. Fazer partir daqui para paramétrica é muito simples, né? É só pegar aqui ó, o x, x, x e x. Né? Isso vocês sabem fazer com facilidade, separar o x do y do z. Tá? Não vou fazer essa etapa por considerar que ela já deveria estar bem firme, né? Bem sedimentada. Bom, nós obtemos a equação vetorial, um sistema de equações paramétricas e a equação geral do plano. Bom, como que nós poderíamos obter a equação geral desse plano? A partir daqui, talvez, né, isola o t de todas elas e faz todos os t's iguais, mas isso ia dar um trabalhão. Então, nós vamos pensar de outra maneira. Vou limpar essa tela.
Bom, a equação geral de plano, a maneira fácil mesmo, é fazer assim um vetor normal, que eu vou chamar de um vetor genérico agora A, B e C. Produto escalar com x menos um ponto do plano, x menos 2, y menos 2 e z menos menos 1, igual a zero. A dureza para encontrar esse vetor normal. Mas até que não é tão difícil, se eu me lembrar do produto vetorial. Eu tinha lá o meu plano π, e o meu plano π tem um vetor u e um vetor v. Se eu fizer o produto vetorial, eu tenho certeza que esse vetor vai ser normal. Por quê? Porque é assim que funciona. O produto vetorial de dois vetores sempre é um vetor que vai ser ao mesmo tempo perpendicular a esse e perpendicular ao outro. Tanto é que não faz sentido produto vetorial em 2D. Produto vetorial sempre é em 3D. Bom, então faça o produto vetorial entre os dois e descubra o vetor normal. Esse vetor é normal. Depois substitui ele lá. 4, 5 e 7. Produto escalar com x menos 2, y menos 2, z mais 1. Faz o produto escalar, né? E vai descobrir essa equação geral do plano. Vamos fazer para ver se dá certo? Porque aqui parece que apareceu um D, né? Coisas que parecem um pouco estranhas. Então, vou fazer aqui 4x mais 5y mais 7z. Bom, o começo deu certo. Agora, mais, na verdade não, menos 14. E seu Ângelo? É x com x, cara. Agora é 2 vezes 4, menos 8. 2 vezes 5, 10, menos 10. E mais 7. Então, menos 8, menos 10 e mais 7. 18. Negativo mais 7, isso aqui vai dar menos 11. Então, fechou. Fechou com o que está aqui, ó. Tá certinho. Tá bem tranquilinho. Vamos a mais um exercício. Dado o plano π, determinado pelos pontos A, B e C. Bom, 3 pontos também determinam o plano, né? Então, vou desenhar um triângulo ABC. Claro que o plano é infinito. Eu só estou aqui abstraindo, né? Pontos genéricos. A, B e C, não tão genéricos, pontos específicos, na verdade, porque A, B e C foram dados. Então, são pontos específicos. E eu quero encontrar a equação paramétrica desse plano, né, que passa por esses pontos. Não me parece tão complicado. Isso vai ficar um pouco em termos de desafio agora. Nós temos que achar o quê? Eu não vou resolver ele inteiro, só vou dar o indicativo. Eu tenho aqui um vetor AB, tenho um outro vetor AC. Bom, já ajudou um monte. Então, a equação vetorial desse plano eu já encontrei. Tá? Por quê? Porque a equação vetorial vai ser assim, o x, y, z do plano é igual ao x inicial do plano, o ponto inicial, né? E o vetor inicial é aquele que sai do zero e vai até o ponto inicial. Então vai ser igual, posso colocar o ponto A, 1, menos 1 e 2, esse é um ponto do plano, né? Que eu transformei num vetor que sai da origem, mais um t vezes um vetor v, né? Eu vou chamar v esse vetor AB, não vou chamar de v, então vou colocar AB para ficar mais fácil. T vezes AB mais um H vezes AC.
O AC é fácil de achar, né? Faz C menos A. O AB é fácil, faz B menos A. Eu tenho aqui a equação vetorial do plano. E facinha. Daqui para achar a paramétrica é moleza. Bom, outra forma que eu tenho de resolver isso aí, né, eu posso achar o vetor N fazendo AB produto vetorial com BC. E daí eu faço esse vetor N escalar com x menos qualquer um desses pontos. X, y e z, né? X, vou fazer com A, menos 1, y, mais 1, c, menos 2, igual a 0. Bom, aqui eu acho a equação geral do plano. Se fosse me pedida a equação geral do plano. Saída geral e ir para paramétrica é um pouco mais difícil, mas também é possível. Bom, foi pedido a paramétrica, né? Então eu até aconselho, faz primeiro a vetorial e vem para a paramétrica. Se fosse pedido a geral, ia precisar do vetor normal. Bom, aqui foi feito a geral também. Por isso que foi colocado o vetor normal, né? Esse exercício ia continuar no próximo. Eu que fiz ele do lado de cá. Ele continua já no próximo. Para quando vocês estiverem acompanhando os slides em casa, que eu já vou deixar disponível no Moodle. Bom, e-mail aqui para finalizar a aula de hoje. Como é que eu calculo o ângulo entre dois planos, né? Isso não é difícil, tá? Não é difícil, porque o ângulo entre os dois planos é igual ao ângulo entre os vetores normais dos dois planos. Então, se eu conheço o plano, eu conheço o vetor normal. Isso é natural, né? Se eu tenho a equação do plano lá, ax mais by mais cz mais d igual a 0, que é a equação do plano, né? Eu conheço o vetor normal, que é A, B e C. Bom, então você acha, pelo produto escalar, né? Você acha o ângulo entre os dois vetores, né, normais. Você tem N1 e N2. Né? Então você vai achar o ângulo entre os dois vetores. Como assim? Bom, você sabe que N1, eu nem gosto dessa fórmula pronta aqui, eu prefiro essa aqui, ó. N1 escalar N2 é igual a módulo de N1 módulo de N2 vezes o cosseno do θ entre os dois ângulos. E aí você acha o cosseno do θ, que é praticamente a mesma coisa que encontrar o θ. Se esse θ der maior do que 90, você tem que tomar um cuidado, tá? Imagine que você encontre um ângulo, esse ângulo aqui entre os planos, né? Igual a aula passada que nós tivemos entre as retas, né? Lembre-se que o plano, né? Você encontrou esse ângulo entre os vetores, né? Mas lembre-se que o plano é um pouquinho diferente dos vetores porque eles não têm começo nem fim. Então, apesar desse ângulo estar certo, sempre pegue esse ângulo aqui que é menor do que 90, né? Não tem como dois planos ter um ângulo maior do que 90 entre si. Você sempre vai pegar o menor ângulo. Tá? Só isso. Daí você não precisa estar decorando essa fórmula aqui de colocar mais um módulo ali, que tá certo, mas eu não acho tão adequado. Muito bem. Para finalizar, né, nós vamos determinar o ângulo entre dois planos. Tá? Esse plano 1 aqui, ele tem um vetor normal N1, que é igual, que tem componentes, né, 2, 1 e menos 1. Esse plano π2, ele tem uma normal N2, que tem componentes 1, 1 e menos 4. Agora eu vou fazer o produto escalar. Né? Não vou seguir essa fórmula mágica. Tá? Professor, Oi? não seria 0 em vez de menos 4? É 0, você está certíssima. Muito obrigado. Porque não está multiplicando Z. Né?
Agora eu vou fazer, aqui no cantinho, N1 escalar N2 igual a módulo de N1, módulo de N2 vezes o cosseno de θ. N1 escalar N2, vamos fazer aqui, 2, 1 menos 1. Ainda bem que tem um zero, né? Vai facilitar a nossa vida. 1, 1 e 0, igual. O módulo de N1 vai ser raiz quadrada de 4 mais 1 mais 1. O módulo de N2 vai ser raiz quadrada de 1 mais 0, vezes cosseno de θ. Agora, cosseno de θ vai ser igual a 2 vezes 1, 2. 2 mais 1. Né? 2 mais 1. Dividido por raiz de 6 vezes raiz de 2. Que é igual a 3 dividido por raiz de 12. Isso ainda dá para simplificar. Nós vamos simplificar aqui do lado de lá. Cosseno de θ é igual a 3 dividido por raiz de 4 vezes 3. Raiz de 2 quadrado vezes 3. Que é igual a 3 dividido por 2 raiz de 3. Que dá para simplificar um pouquinho mais ainda. Cosseno de θ é igual a... Esse 3 não é 3 elevado na 1 meio? Né? 3 na 1 dividido por 2 na 1 vezes 3 na 1 meio. Bom, 1 menos 1 meio dá 1 meio. Isso aqui vai dar 3 na 1 meio dividido por 2 na 1, né? Que é igual a raiz de 3 sobre 2. E aí você consegue descobrir qual que é o cosseno, qual que é o ângulo cujo cosseno dá raiz de 3 sobre 2. Né? Você vai dar uma pesquisadinha, né? E vai descobrir que é 30 graus. Então, o ângulo entre esses dois planos é de 30 graus. Tá? É só lembrar daquela regrinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, sobre 2, passa a raiz. Eduarda, está lembrada dessa regra? Ou eu tenho que explicá-la aqui? Não consegui lembrar. Não conseguiu? Então eu vou passar essa regra aqui já no quadro branco, mas é para não esquecer nunca mais que essa regra é um macete fabuloso e que vai usar o resto da vida, não só na universidade. Como se fosse pouco só na universidade, né? Mas não só na universidade. Então, a regra é a seguinte, ó, você escreve numa tabelinha seno, cosseno, e aqui em cima 30, 45 e 60 graus. Daí você vai escrever aqui sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2. Depois você vai escrever 1 no seno, 1, 2, 3. No cosseno, 3, 2, 1. E depois você vai tirar a raiz quadrada de todos os numeradores. Menos do 1, porque a raiz de 1 é 1. E agora você tem uma tabelinha linda, maravilhosa, né, de vários senos, né, e cossenos para vários ângulos. E aí é que eu sei, né, Eduarda? Aí é que eu sei que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Não vai esquecer nunca mais? Não posso te prometer, mas eu lembro de olhar no caderno daí. Ah, bom. Então tá bom. Maria, tranquilo? Tranquilo, professor. Nicholas? Oi, pro. Ó, faz uma cota que o senhor não me chama, hein? É que você estava escondido, agora apareceu, é que fica mudando aqui depois. Quando vocês ficam muito quietinhos, não aparece, né? Imagina se eu não vou te chamar, né, Nicholas? Pelo amor de Deus. Né? Sabe que Nicholas é o nome que vem lá desde o Nicolas Tesla, né? Na verdade é Nikola, né? Foi talvez o cara mais inteligente do mundo, porque perguntaram para o Einstein uma vez. Ele e o Einstein viveram na mesma época, né? Quando foram entrevistar o Einstein, foram pedir como é que é ser
a pessoa mais inteligente do mundo. E o Einstein respondeu, olha, eu não sei, pergunte para o Nikola Tesla. Né? Então, para ver, se até o Einstein achava ele, claro que talvez por humildade, né? Mas, no mínimo, ele achava ele um excelente... Um grande gênio. Um grande gênio. Nós tivemos grandes gênios e tomara que a gente continue tendo, né? No tempo deles, a gente não consegue valorizá-los, né? Só depois. Sim. Tomara que a gente ainda esteja tendo esses gênios, só não os esteja percebendo, né? Porque a humanidade cresce muito depois de cada... Eu até chamaria de anjos que aparecem aqui, né, em determinados momentos. Sim, o senhor está certo. Mas, meus caros, obrigadão aí, né, continuem lutando, vindo aí. Vocês concordam comigo que a não presença, né, dos nossos colegas, de certa forma, é uma forma de corrupção, não é? É a corrupção até onde eu consigo ser corrupto, né? Eu consigo matar a aula dos pagadores de impostos. Né? Não estou dando uma mijada em vocês, eu só estou, assim, querendo que vocês passem para os seus colegas isso. Isso provavelmente não vai mudar nada a vida, mas para que eles saibam que eles não podem xingar ninguém de corrupção, tá? Porque foi dada a oportunidade de ser corrupto e eles foram. Tá? Então, eu só não sou corrupto a partir do momento, não que eu não cometa a corrupção, eu só não sou corrupto, só posso dizer que eu não sou corrupto quando eu tive a oportunidade e não fui. Porque é muito fácil ser santo enquanto não aparece a oportunidade de você fazer o mal, entre aspas, né? Então, passem para eles porque eu acho que vale a pena. Vale a pena, tá? Inclusive, eu não vou tirar isso da gravação aqui, tá? Porque eu, do fundo do coração, né? Alguns têm os seus motivos e a gente tem que entender, mais de 40, né? Nós temos aqui só 9, 10, 11, 12, 13. Né? Vocês concordam comigo que nem todo mundo tem um bom motivo dos 40, não é verdade? Ou vocês vão ficar quietos e do lado dessas pessoas que às vezes tem um ditado que diz o seguinte: não me assusta o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Nós vamos ficar em silêncio ou nós vamos ser um pouquinho chatos, não extremamente chatos, mas um pouquinho chatos com aqueles que não estão fazendo direito? O que vocês me dizem? Ninguém vai se manifestar? A gente vai brigar com eles, então. Ah, muito bem, muito bem. Tá, eu vou tirar isso aqui da gravação porque... Ô professor. Gravado, tá? Eu vou tirar isso da gravação, tá? Eu vou parar a gravação já para vocês ficarem mais à vontade, tá? Tô parando a gravação. Professor.